Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia, que é sobre os requisitos da alfabetização, tá? Então hoje nós vamos falar sobre os requisitos e os pré-requisitos do processo de alfabetização. Qual a idade certa para alfabetizar, né? Quando a criança vai aprender a ler e escrever, quais são os requisitos que ela precisa desenvolver antes da gente colocar elas no processo de escrita e de leitura. Bom, isso é muito importante para nós, enquanto neuropsicopedagogos, entendermos esse processo. Porque embora a gente não vá diretamente trabalhar com o processo de alfabetização, porque a alfabetização é função do pedagogo e a neuropsicopedagogia, ela não é não é pedagogia, não é necessário você ter ali os conhecimentos da pedagogia. Enquanto neuropsicopedagogos, nós precisamos saber quando é o momento da alfabetização para sabermos se o nosso paciente está no momento certo, se a queixa de que aquele paciente não é alfabetizado ou não consegue aprender a ler, não consegue aprender a escrever, está dentro do marco para a idade dele. Quais são os pré-requisitos e os requisitos para o processo de alfabetização? Quais são os marcos que a criança precisa atingir antes de ser submetida a esse processo, né, de letramento, de alfabetização, de linguagem, de leitura e escrita? E o que o neuropsicopedagogo vai poder fazer aí para avaliar e qual a nossa função enquanto neuropsicopedagogos? Para a gente falar em requisito e pré-requisito de alfabetização, a gente precisa saber o que é a alfabetização, tá? O que é a alfabetização? E eu trouxe aqui, tá? Eu coloquei ali um conceito para você entender que a alfabetização, ela é um processo de aprendizagem, tá? Onde a gente desenvolve aquela habilidade de ler e escrever. Esse é o processo de alfabetização. É uma habilidade, né, onde a gente desenvolve o processo de ler e escrever. É uma habilidade de uso individual, então ela é individual, acontece individualmente, tá? Cada sujeito vai ter o seu momento de desenvolver esse processo de alfabetização. E cuidado que quando eu falo cada sujeito vai ter o seu momento, eu não estou dizendo que cada um vai se alfabetizar no seu tempo. Não, tá? Existe um erro aí na compreensão dessa sentença, mas quando eu falo que cada sujeito tem o seu momento é porque ele é individual, ele não é simultâneo, ele não é, por exemplo, 365 dias tem um ano, então em 80 dias vai alfabetizar. Não existe um marco dessa forma, porque é um processo que acontece individual, tá? Cada sujeito vai ter o seu momento, mas nós precisamos entender o marco, né, o momento ideal para auxiliar esse desenvolvimento. E ela possibilita, então, ao sujeito codificar o sistema, né, o nosso sistema alfanumérico, que é codificar os números, né, e as letras. Então, o sistema de escrita a partir do sistema que nós temos aqui, que é alfanumérico. Então, letras e números, identificar o que são letras e números, tá? Esse é o processo de alfabetização. Agora eu vou dar um passinho só, um pouquinho mais profundo aqui nesse conceito da alfabetização, tá? Nos termos de alfabetização, que esse aí talvez os pedagogos que nos acompanhem nesse momento vão compreender um pouquinho melhor. Mas existe um vínculo, né? Muito se falava antes em processo de alfabetização. Então a alfabetização é isso, é você codificar, decodificar, né, as letras e números e entender o que elas significam, tá? Por exemplo, decodificar ali, eu sei o que é a letra A, né? Sempre vai ser uma letra, uma vogal, a letra A. Né? Ela sempre vai ter o mesmo formato, ali os padrões, né? Tem ali a cursiva, tem as modificações, mas eu vou codificar e decodificar toda vez que eu ver aquele símbolo, né, daquela letra, eu vou saber que é a A. Isso é o processo de alfabetização. Agora, existe um processo que está intrínseco com o processo de alfabetização, que é um processo que está junto, ele é paralelo, que é o processo de letramento. E para a gente falar em pré-requisitos de alfabetização, a gente precisa entender o que é a alfabetização, que é esse processo de codificação, e o que é o letramento.
certo que a alfabetização é a codificação dos símbolos, codificação e decodificação. É o reconhecimento de uma letra, é o reconhecimento de um número, às vezes o reconhecimento de uma palavra, de uma frase escrita. Isso é alfabetização. Tá? Mas existe um processo junto com a alfabetização que deve ser desenvolvido, que chama letramento. E por que eu tô falando isso? A gente não tá falando que o neuropsicopedagogo vai desenvolver esses processos, lembra? Competência do pedagogo. A gente só tá aqui a nível de conhecimento, a nível de esclarecimento, para que nós, neuropsicopedagogos, possamos entender o nosso papel, possamos entender o nosso processo. Então, a nossa função é estimular esses requisitos que são pré-requisitos, que são base para que a criança consiga se alfabetizar. Então, nós vamos desenvolver a estimulação. Só que se a gente não sabe quais requisitos são esses, se a gente não entende como é o processo da alfabetização, como é o processo de letramento e qual a diferença dos dois, fica difícil da gente saber o que a gente tem que fazer, tá? Então, por isso que eu falo, a gente tem que, né, nos debruçar aí, conhecer um pouquinho sobre esse processo para poder auxiliar o sujeito da melhor forma possível. E o letramento, então, ele é esse processo que vai envolver o uso da leitura e da escrita, mas nas práticas sociais. Como assim? Por exemplo, a alfabetização é eu codificar a letra. Codificar o número, é eu reconhecer aquela forma, é eu saber diferenciar o que é uma letra, o que é um número, do que é um desenho, do que é uma figura, tá? Então, isso é a alfabetização. O letramento é tudo aquilo que a gente faz com esse sistema de escrita, com esse sistema alfabético, né? Com esse nosso sistema de linguagem e utilizamos nas práticas sociais. Então, por exemplo, né? Quando você tá lá na escola, né? A criança vai lá e a professora coloca frases soltas ou palavras soltas para que se faça aquela leitura, né? Por exemplo, uma plaquinha ali, ovo. A criança vai lá e lê ovo. Ela tá se alfabetizando, porque são palavras soltas, desprendidas de um contexto, desprendidas de um contexto social, de um uso social, de uma prática social. Agora, quando a criança está em casa ou quando ela tem, né, pega lá um produto e ela lê o rótulo. Quando ela lê aquele rótulo, aquilo vai ter uma função social, aquilo vai ter uma função daquela escrita. Por quê? Porque ela não está com uma escrita por si só. Nós temos ali uma escrita que está identificando um produto, uma marca ou um conteúdo. Então, é importante que a gente entenda essa diferenciação. Por exemplo, quando alguém vai ler o nome de um ônibus, tem uma prática social ali. Né? Você precisa daquilo para você conviver na sociedade. Você vai pegar, você quer ir, aqui vou falar de Curitiba, tá, gente? Você quer ir ali pro Portão, pro bairro do Portão, não adianta você pegar o ônibus que vai pro bairro do Campo Comprido. Então, aí na cidade de vocês é a mesma coisa. Se você quer ir para um lugar, você tem que saber ler, e essa leitura que tem função social, que está inserida nos nossos contextos, que está nas nossas práticas sociais, o uso da oralidade, conseguir expressar a partir de compreensão de fala, compreensão de linguagem, né, é o que a gente chama de letramento. Então, a alfabetização é um processo, eu diria, mecânico do ato de codificar letras, números e figuras, diferenciá-los, né, identificá-los e codificar esses padrões. O letramento é quando a gente consegue ter compreensão, quando a gente consegue usar aquilo no nosso dia a dia. Então, ele é um produto para ser realizado nas práticas sociais, tá? Não sei se ficou claro, mas é importante a gente entender, tá? Que isso é alfabetização. Então, quando a gente entende que algo é necessário para nosso desenvolvimento social, para o nosso convívio, para a nossa cultura, para o nosso desenvolvimento cognitivo, a gente tem que entender que esse processo é um processo sério, complexo e precisa ser acompanhado, tá? Então, vamos lá. Qual, então, o primeiro passo? Primeiro passo para o processo da alfabetização. Então, muita gente fala, meu Deus, qual é o primeiro passo? Tem gente que pensa o seguinte, o primeiro passo da alfabetização é colocar a criança na escola.
E não é. Primeiro passo da alfabetização é desenvolver a linguagem, desenvolver o repertório linguístico, desenvolver a linguagem oral, a capacidade da criança de nomear as coisas, nomear objetos. Por exemplo, desde bebê, nós estamos ensinando os pré-requisitos da alfabetização. Já é o primeiro passo da alfabetização. Por quê? Porque nós estamos utilizando na língua oral, que ela vai refletir no processo de leitura e escrita, nós estamos usando os mesmos padrões e ensinando, né, a criança a compreender o letramento. Então, olha que importante, quando a gente fala para um bebê, né, mamá, quando você pega a mamadeira, né, e fala mamá, mamá, e mostra mamá, hora de mamar. A criança passa um tempo, ela é bebezinho, passa um tempo, ela começa a mamar, a falar mamar, né, balbuciar, mamar. Ela tá falando, ela tá com consciência? Não, mas ela tá começando a reconhecer aquele padrão. Mais tarde, quando ela desenvolver o seu processo de linguagem, ela vai saber o que é o mamar. Toda vez que falar mamar, ela vai saber que é a hora de ela se alimentar, né? Seja como ela se alimenta naquele momento, né? Essa mamadeira, enfim. E não só isso, né? A gente vai, ao longo do desenvolvimento dessas crianças, desde bebês, a gente vai introduzindo informações, introduzindo, né, elementos para ampliar esse repertório linguístico. Então, esse é o primeiro passo da alfabetização. Começa quando a criança nasce. Quando você pergunta para a criança, mesmo você sabendo a resposta do que ela quer, mas você instiga ela a falar aquilo, a nomear aquilo. Ali começa o processo de alfabetização. Você sabia disso? Você sabia que a gente começa o processo quando as crianças são bebês? Isso não quer dizer que as crianças vão ler e escrever como bebês, quando são bebês. Mas a gente precisa desse pré-requisito, que é o desenvolvimento da linguagem, tá? E também, para aprender a ler e a escrever, é preciso a exposição, né, de elementos da escrita, como, por exemplo, mostrar, né, livros infantis, contar a história e mostrar aonde você, quando você está lendo, sinalizar aonde está a leitura, para a criança começar a diferenciar nos seus próprios livrinhos infantis a letra da ilustração, do desenho. Então, assim, você vai mostrando para a criança, você não está ensinando ela a ler, você não quer que ela leia, até porque a leitura, ela começa a partir da experienciação. A criança, ela vai vendo tantas vezes você passar naquele elemento, repetir aquela história 1000 vezes, mostrando que ela vai gravar a história, não a leitura. Mas vai chegar um momento que ela vai começar a contar aquela história e, de repente, ela vai codificar os símbolos e vai conseguir desenvolver a leitura. Tá? Então, leitura de livros infantis, leituras de rótulos em casas, de produtos em casa. Então, é muito importante a gente desenvolver esse estímulo. A criança precisa ter contato com os recursos, né, da leitura. Ela precisa ter contato com esses elementos da leitura e da escrita. Tá? E a gente precisa apresentar para as crianças isso. Não, como eu falei, a gente não está ensinando a ler aqui. Não, você vai mostrar. Toda vez que você vai preparar um café da manhã com o seu filho, por exemplo, você mostrar os produtos, o nome daqueles produtos, o que está escrito naqueles rótulos, o que tem ali. Isso é você ensinar, você colocar elementos, né, para o processo da alfabetização. E também a identificação, né, desse sistema, para que a criança comece a compreender que o que é letra, o que é número, do que são figuras, tá? Então, uma pausa aqui, voltamos, tá? Isso é importante. Olha, o primeiro passo é a gente desenvolver a linguagem oral, a desenvolver o repertório linguístico dessa criança e dar, né, acessibilidade para os recursos onde tem leitura, tá? Onde tem elementos de escrita, tá? Isso é o primeiro passo. Mas, né, quando a gente fala em alfabetização, em neurociência,
a gente entende que a alfabetização, ela é essa codificação de símbolos. E para a criança conseguir codificar esses símbolos, ela precisa ter uma maturação cerebral, um desenvolvimento lá na sua estrutura cognitiva para conseguir realizar esse processo de codificação. Então, essa unidade mais específica da alfabetização, que é o grafema, né, o fonema, essa relação entre grafema e fonema e a propriedade escrita, o sistema escrito sonoro, então, eles são algo que é muito abstrato. E as crianças muito pequenas, elas não têm essa abstração, tá? Elas não têm. Então, assim, é por isso que muitas vezes você introduz esses elementos, você estimula, mas não quer dizer que uma criança de 3, 4 anos, ela vai aprender, ela vai se apropriar daquilo. Por quê? Porque o córtex dela ainda não tem a maturação adequada. O córtex dela ainda não tem a maturação apropriada para compreender esse processo de codificação e decodificação, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não vai introduzir esses elementos na vida dessa criança. Quanto mais estímulos ela receber, quanto mais cedo, mais fácil vai ser o processo quando houver essa maturação no córtex cerebral dela, tá? Então, assim, por exemplo, nós sabemos hoje, né, em função aí dos estudos do sistema nervoso, que o córtex começa a se processar essas informações mais abstratas a partir dos 5 anos de idade. Então, a partir dos 5 anos de idade, que a gente deve intensificar o estímulo e desenvolver as habilidades que são preditoras ao processo de alfabetização. Mas aí eu te pergunto, qual é a idade certa para alfabetizar? Eu tenho muitos casos de pais que me procuraram, eu tenho muitos casos de profissionais que estão atendendo, né, processos de avaliação, que me procuram dentro da mentoria, que me procuram, né, para realizar supervisão, sobre crianças que não conseguem se alfabetizar. E aí eles falam para mim assim, Karen, a queixa da escola é, né, essa, não consegue ler e escrever. A queixa do pai é não consegue ler e escrever, não aprendeu a ler. Então eles querem fazer, o que eu posso fazer enquanto neuropsicopedagoga para ensinar essa criança a ler, para ajudar a desenvolver essa criança a ler? E aí eu pergunto, tá, quantos anos? Ah, tem 4, tem 5, tem 6. O processo começa a maturação nesse córtex aos 5 anos. Esse é o desenvolvimento normal. A Vilma está perguntando por que as crianças de 3 anos aprendem a ler, né? Algumas crianças aprendem com 2 e 3 anos. Com 2 anos, eu diria que é muito difícil, mas a partir dos 3 anos, existe a possibilidade de crianças com o que nós chamamos de altas habilidades ter a capacidade de ler. Por quê? Porque esse sistema nervoso, esse córtex já foi formatado, já está preparado. Então, crianças com altas habilidades, elas têm um desenvolvimento do sistema nervoso mais acelerado. E é por isso que elas estão adiantadas em relação aos marcos do desenvolvimento para a idade dela. Então, por isso que há os casos. Mas isso é a exceção, é fora da curva, é o que está acima da média, acima da média. Assim como nós temos o desvio para baixo, são as deficiências intelectuais, que são os atrasos no neurodesenvolvimento, nós temos, né, as curvas para cima, que é o pessoal, né, as crianças que têm aí altas habilidades, que são superdotados. Mas a gente está falando aqui no geral, a gente está falando aqui no desenvolvimento típico, no desenvolvimento normal, na maturação do sistema nervoso. E essa maturação começa a partir dos 5 anos de idade, tá? Antes de 5 anos de idade, essa criança ela não vai ter desenvolvimento para isso. Crianças com autismo é outro caso, elas têm uma alteração neurobiológica do seu processamento cognitivo. E o que acontece? Não são altas habilidades, pode ser uma altas habilidades, mas pode desenvolver também a síndrome de Savant. Tá? Existe uma síndrome, que é uma síndrome muito parecida com altas habilidades. Mas por quê? Porque há uma modificação na estrutura do córtex. Tá? Então, a criança ela tem uma modificação na estrutura do córtex que vai facilitar esse processo.
E como a criança autista ela tem um hiperfoco, ela pode ter um hiperfoco nas habilidades linguísticas, ser muito desenvolvido para essa área linguística, mas ela tem a dificuldade da interação e da comunicação social, mas isso não afeta a cognição, tá? Transtornos como o TDAH, o TEA, transtorno de linguagem, transtornos específicos de aprendizagem não afetam a cognição. Então, é possível crianças com o transtorno apresentarem altas habilidades e aí vão apresentar comportamentos como esse, de aprender a ler aos 3 anos de idade, tá? Mas, porque eles podem acontecer de maneira comórbida. Agora, o normal, o desenvolvimento normal de crianças típicas, essa maturação, ela ocorre por volta dos 5 anos de idade, tá? Bom, segundo, né, é a pergunta que eu fiz aqui, ó. Qual a idade certa para a gente alfabetizar? Então, será que tem uma idade certa para alfabetizar? Será que a gente tem, né, uma idade correta? E eu vou buscar, né, na Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, quem é pedagogo é bem familiarizado com ela. E o processo de alfabetização infantil, ele deve se iniciar no primeiro ano e não finalizar no primeiro ano. Ele vai iniciar no primeiro ano e deve finalizar ao final do segundo ano do ensino fundamental. O que quer dizer? Quando a criança está no primeiro ano, ela tem 6 anos. Quando ela está no final, ela tem 7. Então, no Brasil, a idade certa para o processo de alfabetização é entre 6 e 7 anos, tá? Entre 6 e 7 anos é a idade certa, tá? Existe uma margem. Sabe, agora vou falar igual a pesquisa de eleição. Você tem lá, né, a pesquisa deu um resultado X com uma margem percentual de 2 pontos para baixo, 2 pontos para cima. Já ouviu falar disso? Mesma coisa, mesma coisa. A idade considerada certa é de 6 a 7 anos de idade. Mas esse processo de alfabetização, ele pode chegar até os 9 anos de idade, a finalização, bem como ele pode acontecer antes dos 6 anos, tá? Que é o caso ali de 5 anos, né? Uma média ali, a partir dos 5 anos ele pode iniciar e acontecer, tá? Porque é nesse momento que eu falo que cada sujeito vai ter o seu momento, porque ele é individualizado. A gente vai ter crianças com 6 anos já se alfabetizando, crianças com 7 anos se alfabetizando, crianças com 8 anos se alfabetizando. E elas não estão fora do desenvolvimento para sua idade, tá? Elas não estão fora do desenvolvimento da sua idade, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado para entender esses estágios. Então, a BNCC, ela pede isso. Por quê? Porque o governo, né, o Ministério da Educação, ele tem que dar um parâmetro para a escola, né, de alfabetizar. E lembra o que é a alfabetização? A alfabetização é o reconhecimento, a codificação de fonemas, de grafemas, a codificação dessa língua, dessa estrutura escrita, né? Entender o que é letras, números e a diferença aí entre figuras, né? Mas lembre-se que a alfabetização e letramento são diferentes. A alfabetização, compreensão leitora é outra coisa. A alfabetização e processo de escrita é outra coisa, tá? A alfabetização vai acontecer ali no primeiro, segundo ano, que é o reconhecimento desses padrões. Então, criança que reconhece as letras do nome, ela está no processo da alfabetização. Não é porque a coleguinha da mesa do lado já consegue ler frases que a outra que só consegue reconhecer as letras do nome está atrasada. Não, ela está dentro do marco do desenvolvimento dela. E a gente vai falar agora de etapas, essas etapas. Então, o aprendizado da leitura é baseado no reconhecimento de símbolos. A unidade escrita, agora está no lugar certo no meu slide, gente. A unidade escrita, né, do grafema está relacionada com a aquisição sonora, discriminação auditiva. E isso, né, vão gerar ali as informações propícias para leitura e para escrita. As etapas que a gente vai trabalhar da alfabetização, por exemplo, crianças da educação infantil de 2 a 5 anos.
Qual é a função, né? O que é que a gente vai trabalhar para desenvolver a alfabetização dessas crianças? Não é trabalhar com leitura, com escrita, não é dar um lápis para essa criança escrever, não é nada disso. Nessa faixa etária, as crianças estão no desenvolvimento linguístico, tá? A gente vai trabalhar com estimulação de cores, de sons, nomeação de objetos, tamanhos, formas, lateralidade, espaço, quantidade. Por quê? Porque elas estão num estágio ali que vai dos 2 até os 6 anos de idade, que chama, né, Piaget chama, não sou eu que chamo, não, gente, Piaget chama de estágio sensório, pré-operatório, pré-operatório, tá? Elas estão saindo com 3 anos, elas saem do sensório motor e elas entram no estágio que é o pré-operatório. Tá? Esse pré-operatório, a gente podia lembrar de pré-alfabetização, de pré-escolar, né? É pré, o que é pré? É antecede. Então, ele antecede o processo da alfabetização, ele antecede o processo de operações, né? Operatório. Ele antecede um processo. Mas não é porque ele antecede um processo que ele não tem os seus próprios marcos de desenvolvimento. E o maior marco de desenvolvimento para essa faixa etária de 2 ali, né, 3 a 5 anos de idade, é o desenvolvimento da linguagem. A criança, a partir dos 2 anos, começa a desenvolver a linguagem oral, começa a adquirir repertório linguístico, começa a falar frases, né? Frases mais complexas, no sentido assim, não complexas, né, gente? Mas frases completas, frases com sentido. Ele começa a criar uma estrutura lógica da sua linguagem. Eles começam a aprender essas habilidades. Então, o maior marco de desenvolvimento do pré-operatório é o desenvolvimento da linguagem. Lembra do repertório linguístico, da discriminação entre sons de fala e sons de ruído e sons de música. Tudo isso vai auxiliar, é pré-requisito para o processo da alfabetização. Então, ó, nessa fase, nesse estágio que é o pré-operatório, as crianças elas passam a manipular esses símbolos verbais para referir, né, para se referir tanto a objetos quanto a ações. Há essa experimentação intencional e ativa de linguagem e objeto. Tanto que é nessa fase que as crianças começam a pegar os brinquedinhos ou pegar coisas que nem sempre são brinquedos. Deixa eu mostrar aqui. Coisas que nem sempre são brinquedos e transformam em brinquedos e começam a manipular esses objetos, dando nomes, contando histórias, né? Entrando nesse meio bem lúdico. Por quê? Porque ele está desenvolvendo a linguagem. Eu já tive casos de presenciar pais que vieram me procurar porque não sabiam o que fazer com o filho, porque aquele filho vivia no mundo da lua, ele sempre queria estar contando histórias, que ele não entendia, né, que ele estava no mundo da lua. Por quê? Porque tudo que ele pegava, ele contava histórias. E aí tinha alguma coisa errada com essa criança. E eu falei assim, não tem nada de errado com essa criança. Muito ao contrário, ele está no pleno desenvolvimento da sua linguagem. E é por isso que ele vai criar histórias. É por isso que vai perguntar por quê, mas por quê. É por isso que ele vai pegar uma coisa aleatória e vai personificar aquilo como outra coisa e vai desenvolver histórias narrativas. É isso que ele precisa desenvolver nessa faixa etária. Então é importante, é esse marco muito importante, tá? Bom, quando a gente fala daí, então a criança está lá no estágio pré-operatório, né? Quando ele passa de 6 até 8 anos, vamos lembrar que é de 6 a 8 anos que a criança está ali no primeiro, segundo ano do ensino fundamental, que é onde a BNCC fala que tem, né, que começa ali o processo de alfabetização, que a criança deve ser alfabetizada nessa janela de 6 a 8 anos. O que acontece nessa fase? Primeiro, que ela sai da fase pré-operatória.
Ela sai do pré, ela sai do pré-requisito, ela vai para a fase operatório concreto. Né? Operatório, gente, Piaget ele traz, porque ele traz esse termo que ele quer dizer que é quando a gente é capaz de realizar operações, mas não é operações matemáticas, mas operações mentais, tá? Quando a gente começa a ter consciência, né, para resolver problemas, nossa flexibilidade cognitiva, ela tá ali desenvolvida. Então, ó, a partir dos 2 anos até os 6, a gente está em processo de pré-operatório. Começa, a partir dos 2, vai começar a desenvolver essa flexibilidade cognitiva, capacidade de desenvolver narrativa, capacidade de desenvolver de resolver problemas, né? Enfim, a gente começa, porque essa parte do córtex começa a maturar e a gente começa a ter essa capacidade. Agora, quando a gente passa, né, por 6, 7, 8 anos, a gente entra no que Piaget fala de estágio operatório concreto, que é onde a criança vai começar a compreender de fato, né, entender os símbolos, entender, né, os processos. Mas por que concreto? Porque ela precisa da ajuda de um elemento concreto, porque ela precisa de algo que ela possa pegar, manipular, manusear, para que ela possa aprender de fato, tá? Então, assim, com essa faixa etária, ó, vou deixar até maior aqui os slides para. Com essa faixa etária, a criança está preparada, então, para ela ser alfabetizada. Ela vai, né, ser capaz de mobilizar as ideias, as representações mentais, ela vai formular regras a partir dela e do mundo, vai começar, né, tornar essa socialização, o desenvolvimento da linguagem que ela adquiriu no repertório na fase anterior, no estágio anterior, agora ela vai começar a utilizar tudo isso e vai adquirir essa autonomia, estabelecendo seus próprios valores morais e mentais. Então, essa etapa é a etapa propícia da alfabetização. Essa etapa é a etapa propícia a partir dos 6 anos de idade. Né? Existe aí, pela nossa BNCC, então é de 6 a 8, tá? Mas existem algumas pesquisas, alguns estudos que até 9 anos existe a janela de maturação do córtex, né? Tanto não é só o pré-frontal, porque a leitura escrita e a alfabetização, ela envolve todo o nosso córtex, mas em especial o hemisfério esquerdo, que é onde processa tanto a parte de linguagem, né, a área de Wernicke, quanto a parte motora da fala, quanto a parte motora da escrita, tá? Então, é importante, a partir dessa idade que a criança vai desenvolver o processo da alfabetização, ela vai estar propícia. É a mesma coisa que a gente pensar assim, eu quero plantar, né? Eu quero plantar arroz. Eu não entendo de plantio, gente, mas quero plantar arroz. Só que arroz, não sei, gente, eu tô chutando, tá? Não é um fato fidedigno isso aqui. É uma suposição. Arroz só dá para plantar em abril para colher em setembro. Não sei, gente, tá bom? É suposição. E tem que plantar em abril para poder colher em setembro. Mas eu quero plantar arroz em outubro. Eu quero plantar arroz em outubro. Mas não é o tempo certo. O clima não está favorável. A terra não está pronta para receber a semente. O que vai acontecer? Eu vou plantar arroz em outubro. Vai nascer arroz? Não vai. Talvez até nasça um arroz ali, né? Que são o que está fora do padrão. Mas o propósito não vai nascer arroz. Por quê? Porque se eu tenho um período certo, se eu tenho um processo que eu preciso antes, eu preciso desenvolver aquilo, tá? E no processo da alfabetização, a criança, a estrutura neurobiológica dela vai estar preparada para compreender de fato o processo da alfabetização a partir dos 6 anos de idade, tá? Então, é por isso que eu fico doida, quando a criança tem 4 anos e a escolinha tá mandando a criança para uma avaliação porque ela não sabe ler. Quando a criança tem 5 anos e ela tem que... ela tá atrasada porque ela não sabe ler. Não! A criança não tem que saber ler com 4 anos, nem com 5 anos. A gente pode estimular, mas ela precisa desenvolver outras bases antes, que são mais importantes do que a leitura e a escrita de fato, tá?
Então vamos lá, quais são então esses pré-requisitos da alfabetização? O que a gente precisa desenvolver antes de ter o processo? E aí a gente começa desde que a criança nasce. Então um deles, né, é o esquema corporal, conhecimento de todas as partes do corpo. Quando a criança é bebezinha, a gente não brinca de cantar musiquinha, né? Ai, o seu nariz, o olho, a orelha. Então, é importante, parece bobo, mas é importante a gente ajudar a criança a reconhecer todas as partes do corpo. O esquema corporal, essa compreensão de si, do seu corpo, é pré-requisito para a alfabetização. É pré-requisito. Por quê? Porque quando a gente reconhece o nosso esquema corporal, a gente começa a compreensão também de lateralidade. E a lateralidade, conhecimento de direita e esquerda, ela está diretamente associada à nossa compreensão de esquema corporal. Então, quando você vai trabalhar, né, lateralidade, esquema corporal, eu esqueci de trazer para vocês, gente, mas eu tenho o Senhor Cabeça de Batatas e ele é excelente para crianças, desde que as peças não sejam pequenas demais, tá? Ele é excelente para a gente trabalhar isso, trabalhar esquema corporal. Musiquinha, aquela musiquinha, cabeça, ombro, joelho e pé, esquema corporal. A musiquinha, tem uma musiquinha que eu acho que é da palavra cantada, que é da formiguinha, né? A formiga é tão ligeira que belisca o seu pé, do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafuné, né? A pulguinha, é pulguinha, gente, é pulguinha, né? A pulguinha é tão ligeira, pula logo pra barriga, e a gente vai contando. Tudo é uma brincadeira, você quer ser minha amiga. Eu não me lembro o resto, mas da barriga pro bumbum, do bumbum pro braço, do braço pra perna, da perna pra cabeça. Enfim, é esquema corporal, é trabalhar o lúdico com a criança a partir de música. E aí, lembra que a gente está trabalhando linguagem, repertório, associação direta, né? Reconhecimento de partes do corpo, lateralidade, movimento, espaço. Então, gente, é muito importante, tá? Percepção visual. A criança, até os 5 anos de idade, ela tem que ter o desenvolvimento da sua percepção visual. O sapo não lava o pé também, tô colocando aí as musiquinhas. A percepção visual, ela tem que reconhecer formas geométricas, retângulo, quadrado, né? Ó, retângulo, quadrado, triângulo, círculo. Eu não tenho tudo aqui, gente, aqui, né, nas minhas coisas de material de escritório, mas a gente tem que mostrar, ela tem que ser capaz de reconhecer. Por exemplo, ela tem que reconhecer tamanho, maior, menor, posição, em cima, embaixo, direita, esquerda, distância, aqui, lá, perto, né, longe. Então, isso que a gente precisa desenvolver nas crianças antes do processo de leitura e escrita. Percepção auditiva, lembra lá que nessa fase de pré-operatório, maior desenvolvimento cognitivo é a da linguagem. Então a gente precisa estimular a linguagem, a percepção auditiva. Por quê? Porque a percepção auditiva vai nos ajudar a discriminar sons de fala, ruídos, sons de música, instrumentos musicais, voz humana, voz de animal. Tem um monte de musiquinha, né, que a gente, por exemplo, aquela mais conhecida de criança, que é a do fazendeiro. Seu lobato tinha um sítio, e lá no sítio tinha um cachorro, e era au, au, au pra lá, e era au, au, au pra cá, e era au, au, au pra todo lado, O que a gente está fazendo aqui? A gente está discriminando o som de fala, de música. O que é fala? O que é compreensível? O que é a fala humana? Né? A música. Seu lobato tinha um sítio, é música.
não é som de fala. E lá no sítio tinha um cachorro, ia, ia, oh. Era au, 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 pra lá. O que é au, au? É a fala do cachorro. Distinção. É uma outra percepção, uma discriminação auditiva, né? Então a gente tem que estimular isso nessas crianças de 2 a 6 anos de idade, que elas estão no estágio de pré-operatório. Então, assim, e fazendo isso, a gente está desenvolvendo a percepção auditiva, ampliando o desenvolvimento da linguagem. Que mais? Verbalização de palavras. Então, fazer as crianças articularem palavras, nomearem as coisas, mesmo que você saiba o que ela quer. Mesmo que ela tá olhando aqui a caneca, ela quer água, você sabe que toda vez que ela vem com aquela caneca, ela quer água, pergunte. Mas o que você quer? É água? E aí, faça-lhe falar água. Sim, é água. Porque a gente vai desenvolver os sons de fala, tá? E é muito importante. A escrita e a leitura, elas dependem do som de fala, da discriminação auditiva. Eles dependem da nossa fala. Por quê? Se eu falo H ao invés de água, eu vou escrever H. Eu vou buscar uma forma de escrever H. Se eu falo vassoura, eu vou escrever assim. Não estou falando aqui, gente, de preconceito linguístico. Existem termos e regiões que é cultural. Mas a gente não existe erro na fala. Não existe erro na fala. Mas existe erro na escrita. Se a criança está falando porque é cultural, é uma situação. Agora, se ela está falando porque ela não tem a motricidade de fala desenvolvida, a gente precisa auxiliar. Tá? E a praxia, né? Desenvolvimento da praxia auditória, praxia ideomotora, visoconstrução, são os pré-requisitos da alfabetização. E aí, para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês um instrumento de avaliação que pode ser usado tanto na neuropsicopedagogia clínica quanto na neuropsicopedagogia institucional, como, né, triagem, porque o neuropsicopedagogo institucional não faz avaliação. É o IAR, que é o instrumento, né, de avaliação do repertório básico para a alfabetização, tá? Então, o IAR, você tem um manual de avaliador, tá? Você vai aplicar, então, para crianças que estão já na fase da alfabetização, mas que não conseguem se alfabetizar. Por quê? Porque quando você aplicar esse instrumento, você vai identificar qual desses pré-requisitos que essa criança não alcançou, que essa criança ainda não tem, tá? A habilidade. Então, você vai ter esse instrumento, ele é um instrumento bem barato, tá, gente? Bem barato. Você compra os cadernos aqui separados. Então, é um manual do avaliador, esse aqui é para você profissional, e é um caderno de respostas. Para aplicação, você vai precisar um manual desse para você, e aí, para aplicar, cada paciente tem que ter, né? Cada aluno, paciente, você tem que ter um instrumento desse aqui, um caderno de respostas, tá? Para cada um, porque ele não pode fazer cópia, ele tem direitos autorais, então é proibida qualquer tipo de reprodução desse material, tá? Mas ó, lembra que eu falei, ó, esquema corporal, lateralidade, então são os pré-requisitos, e aí a gente vai identificar naquela criança qual foi o pré-requisito que ela ainda não maturou, que ela ainda não desenvolveu, e é por isso que vai afetar no desenvolvimento da alfabetização, na leitura e na escrita, tá? Quem pode usar esse instrumento? Esse instrumento, ele é para qualquer profissional que trabalhe com crianças em fase de alfabetização. Professores, pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos podem utilizar, porque ele não é um instrumento restrito da psicologia e ele pode ser utilizado, a aplicação dele pode ser feita tanto individual quanto em grupo, tá? Tanto individual quanto em grupo, e você vai realizar então essa sondagem, essa avaliação, essa triagem dos requisitos básicos da alfabetização de uma criança, tá?
Onde adquirir, gente? Nos mais diversos lugares que vendem esse tipo de material. Por exemplo, na própria Amazon, né? Se a gente tá no Google aí, IAR, a Amazon tem entrega na sua casa. Se você tem uma casa do psicólogo, uma loja que vende instrumentos para psicólogo, psicopedagogo, provavelmente vai ter também, tá? Esse instrumento aqui, tá? Então, vocês podem adquirir, ele não é um instrumento caro, tá? O custo-benefício dele é bem acessível. Eu acredito que os 2 caderninhos ficam menos de R$ 30, tá? Eu acho que é 15, 13 cada um, por aí, tá bom? Às vezes tem promoção, então fiquem de olhos. Mas é importante, se você vai trabalhar com essa faixa etária de alfabetização, esse é um instrumento que você precisa conhecer e aplicar, tá bom? Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Rubi. E hoje eu estou aqui numa missão muito feliz, que é o nosso podcast Rubi, onde eu vou ter o privilégio de receber uma aluna autoridade em NeuroPP, que já se formou aqui no método, já está colocando o método em prática. E ela vai vir aqui compartilhar a história dela. Por quê? Porque é muito importante que a gente possa compartilhar as nossas histórias, né? Histórias aí inspiradoras para ser inspiração para as outras pessoas que às vezes estão com aquele medo, com aquela insegurança, querendo começar os seus atendimentos e não sabem nem por onde começar. Então, hoje, né, no podcast Rubi, ele tem esse caráter, né, de a gente trazer histórias de pessoas reais, histórias de vida reais, de pessoas que deixaram o seu medo de lado, deixaram as suas inseguranças e começaram os seus atendimentos. E hoje são colecionadoras de sorrisos, transformadoras de vida por meio da neuropsicopedagogia. E falei, né, que tenho o privilégio de convidar aqui a minha linda autoridade NeuroPP, Rubi, a Liz. Liz, você tá aí? Se tiver, já pode mandar uma solicitação para mim aqui para você entrar, que a Liz hoje vai compartilhar com a gente a história dela, a trajetória dela com a neuropsicopedagogia, né? Contar aí, quem sabe você se identifique com a história da Liz ou se senta inspirada pela história da Liz para começar os seus atendimentos. E aí, Liz, se apresenta para o pessoal, fala aí o seu nome, de onde você é, conta um pouquinho aí. Hoje é contigo, conta a sua história inspiradora. Conta aí como que você conheceu a neuropsicopedagogia. Conta pro povo aí a tua história hoje, porque hoje a estrela do nosso programa é você, essa autoridade Rubi especialíssima, queridíssima, que é você aí, minha linda. Ai, Karen, obrigada. Meu nome é Liz, né? Eu sou neuropsicopedagoga clínica. Resolvi seguir esse caminho porque eu tenho um filho, né, que foi diagnosticado com TDAH. Ele não é hiperativo, ele é só o modo desatento mesmo. E segui esse caminho mais para ajudar ele mesmo nesse desenvolver, né, da vida dele. Hoje meu filho tem 21 anos. Meu Deus, você teve ele com 2? Essa carinha Não, de menina, meu Deus! eu tenho 41 anos, tive meu filho com 20 anos, eu já era mãe já. Que E jovem! toda essa dificuldade dele, né? Assim, nossa, né? Porque a família sofre junto. Eu resolvi investir nessa área. Eu saí do curso de Direito, do quinto semestre de Direito, e fui para Pedagogia. Uau! Que coragem! Eu falo que essas rubis são corajosas! Tem coragem. Tá aqui, tem que ter coragem, viu, Karen? Porque é Tem. difícil, né? E tudo para ajudar ele. E aí, nesse trajeto, né, a gente vai conhecendo outras mães e a gente acaba que meio que um se solidarizando com o outro, né? E embora hoje meu filho já tenha 21 anos, eu continuei nesse trajeto porque eu queria ajudar outras crianças, né? Não só crianças, outras pessoas também. Eu fui me apaixonando mesmo. A neuropsicopedagogia, se eu não me engano, nasceu em 2018. 2008. 2008. Eu terminei meu curso de pedagogia em 2015 e em 2016, assim que eu terminei, eu já comecei a pesquisar e me interessei muito pelo conceito da neuropsicopedagogia, né? E aí eu acabei não fazendo, porque naquele momento eu não tinha tempo e nem dinheiro e fiquei assim, só trabalhando na área de secretariado executivo, uma coisa totalmente diferente.
Bem diferente. Bem diferente. E aí eu falei, não, eu vou seguir o que eu quero, né? Vou ter determinação, foco e vou fazer o curso de neuropsicopedagogia. Então, eu comecei o curso de neuropsicopedagogia. É um curso bom, mas assim, ele traz muita teoria, nada de prática, né? Mesmo você tendo 20 horas de estágio, é pouco tempo. Você não consegue nessas 120 horas conhecer todos os protocolos a fundo, né? É, Uhum. você não consegue aplicar direito, você não sabe o que você vai fazer, você fica muito perdido, né? E eu terminei o curso em maio desse ano, né? E já falei, eu vou ver se eu vou sair, vou para pedagogia e vou viver disso, né? Uhum. Seu sonho era viver de neuropsicopedagogia. O meu sonho é viver de Acho lindo! Acho ótimo! Karen. Aí eu comecei aí nessa aventura. Mas é que antes era um sonho, agora nem é mais, né? Agora já tá ali ó, na realidade, já colocou na estratégia, na meta. Isso. Então, assim, em maio eu comecei os atendimentos. Engraçado, assim, antes mesmo de eu terminar a própria pós, eu já comecei a ter atendimento. E eu não sabia Uhum. o que fazer. Eu falei, e agora? Eu faço o quê? Né? Eu vou, Uhum. peguei meu primeiro paciente. E agora? E agora? Só que aí, né, como é a sua frase, vai com medo mesmo, né? Chuta o balde e vai. E vai, e vai. Minha família toda me apoiando muito, meu esposo, meus filhos. Não, mãe, vai, você estudou, você que, você vai conseguir. Aí eu comecei a ter os meus primeiros aprendentes, né? Uhum. Assim, em casa mesmo. E depois comecei a atender numa clínica. Uhum. E nesse meio tempo comecei também a fazer umas palestras também, muito assim, fui chamada por uma escola com cartões, estava distribuindo cartões, e a escola falou: você não quer vir então e dar uma palestra aqui pra gente? A gente tem o grupo de roteiros, os pais ficam aqui, fica esperando os filhos, meio que sem muito o que fazer. O que você acha de vir dar uma palestra? Ótimo, pô. E assim, não cobrei nada, foi de graça, Uhum. porque eu já estava tendo aquela visão assim, dali vai brotar, Vai render para frente, né? Esse vai. network aí, construir autoridade. Uhum. Aí Legal. essa palestra, até separei a fotinha aqui para mostrar, não sei se vai dar para você ver direito. Dá para ver? Acho que afasta um pouquinho mais, que tá E para agora? baixo. Ai, que legal, dá para ver. Você tá de Dá? azul ali em pé, né? Isso, isso. Legal. Foi no colégio. é, Enfim, a gente não pode falar nome na internet, né? Porque é propaganda, whatever. É, nosso horário nobre aqui. Depois a gente faz uma propaganda do teu espaço aí, pessoal que mora aí, já fica de olho. Isso, aí eu comecei a fazer essas palestras e elas renderam bem até, sabe? Então, assim, Hum, foi naquilo que eu tinha planejado, né? que bom. E aí eu falei, não, é possível viver de neuropsicopedagogia, que legal e tal. E comecei a investir nos protocolos. E beleza, primeiro paciente, rolando palestra, não sabia o que fazer direito, estava bem perdida, eu tinha muita teoria, mas pouquíssima prática. E eu comecei, assim, a pesquisar na internet. O que faz? Uhum. Meu primeiro paciente, e agora? Né? Aí Aham. livros e tudo. Aí, pesquisando numa dessas pesquisas no Google, veio você, né? Aí, cliquei lá nesse link, abri o YouTube, comecei a ver os seus vídeos. E eu falei, nossa, tudo muito, uma linguagem bem clara, né? Uhum. Vamos continuar assistindo. Em vez de ser maratona Netflix, era a maratona Karen Denise. Comecei a estudar ali, ver bastante os vídeos.
Participei do Jornada, vi todos os vídeos e tudo, e falei, preciso disso, pra mim é pra ontem, né? Aham. Foi a turma de férias que eu não ia abrir, né? Daí falei, vou abrir nas férias. Vamos pro povo estudar nas férias de julho. Foi a turma de férias mesmo. Aí eu falei, nossa, é tudo que eu tô querendo, né? Porque os pacientes estavam vindo e eu não sabia o que fazer direito, né? E Uhum. eu fiquei bem desesperada. Aí, dia 1º de julho, abriu as inscrições, isso foi numa terça-feira. E eu não tinha ainda o dinheiro, né? Porque eu estava atendendo, algumas pessoas estavam assim para me pagar, ainda não tinham me pagado, né? Só em um lugar que tinha essa renda mais assim organizada, mas esses outros atendimentos era assim, eu tinha que cobrar. E como que eu ia cobrar essas pessoas? Eu sou Uhum. cobrar os outros, né? Eu não sou legal para fazer essa parte. E aí beleza, eu falei, não, eu quero, eu sou muito decidida. Eu acho que eu falo que são 3 defeitos meus. Eu sou muito detalhista, perfeccionista, né? A minha mente ela é muito inquieta, ela é extremamente criativa e tudo que eu me aplico, eu até falo assim, gente, eu acho que eu tenho problema de hiperfoco, porque se eu falar assim, eu vou aprender isso, eu vou aprender, né? Eu tenho Gosto assim. O meu marido falava assim: Meu Deus, você vai derreter de tanto livro que você está lendo, tanto curso que você está fazendo, você não para, mas você só estuda, estuda, estuda. Eu falei: Eu preciso, eu quero aprender. Enquanto eu não aprender isso aqui, eu não saio, eu não largo osso, entendeu? Uhum. E aí, Sou dessas, eu sou super dessas. Eu deixo de comer, eu não vou no banheiro, tô ali. Tem que vir alguém falar, Karen, já deu. Por isso que eu uso, falei pra você esses dias, né? Eu uso a técnica do Pomodoro. O trocinho fica despertando pra eu poder voltar pra realidade. inclusive, até eu comecei a aplicar essa técnica do Pomodoro, né? Porque eu conhecia ela, mas já tinha esquecido. Usei isso na época Uhum. da faculdade. Então, assim, nunca mais nem eu lembrava, mas nunca mais tinha aplicado. Aí, aquele dia na mentoria, né? Você usa a técnica do Pomodoro. Pomodoro, vamos lá. E aí, estamos indo com Pomodoro. Ai, que bom, tá ajudando, tá melhor, tá? Pra Tá, manter a atenção alternada e não ficar no hiperfoco o tempo todo. exato. Aí no dia 3 de julho, que foi uma sexta-feira, eu já tinha conseguido o dinheiro, uma parte, uma boa parte. Uhum. Quando eu entrei, ou eu me organizava, porque pelo fato de eu me cobrar muito, muito mesmo, ou eu me organizava para entregar uma coisa assim, dentro daquilo que a gente sabe da nossa responsabilidade dentro da nossa área da neuropsicopedagogia, Uhum. né? A gente não pode fazer um serviço mediano e pouco, a gente tem que ir além, né? E para isso a gente precisa se capacitar, a gente precisa estudar, a gente precisa investir, entendeu? Uhum. Eu não posso dizer assim, o método da Karen não funcionou para mim, né? Não funcionou por quê? Vamos olhar lá. Você se aplicou, você se doou, né? Você estudou, né? Eu não posso culpar a outra pessoa, né? Se eu não dei aquilo, não doei aquilo que era necessário, né? Então, assim, eu tenho esse problema, é um defeito muito grande. Meu marido fala, isso é um defeito seu, você tem que parar com isso. Serviço feito é melhor do que não feito, mas eu prezo assim, serviço bem feito é melhor do que não feito. E aí eu fiz o seu método, né? Entrei, consegui entrar, graças a Deus. Foi Deus mesmo que me ajudou ali Foi. naquele momento, porque eu estava extremamente angustiada. Eu estava com um monte de pacientes chegando para mim e eu tipo assim, meu Deus, o que eu faço com essas crianças? Por onde que eu vou começar, né? O que eu uso primeiro? Qual ferramenta que eu aplico? Anamnese, eu tenho, assim, você pode até reparar que eu tô um pouco nervosa, porque eu tenho um pouco de dificuldade
disso aqui, sabe? Nossa, você tá incrível, não tá nervosa não. Não aparenta nervosismo não. Tá falando super bem. Tá Já dá pra fazer incrível. um calendário de live. Vai lá fazer um calendário de lives. Mas eu vou marcar uma consultoria com você de análise de perfil e vai fazer um cronograma de lives. O que você acha? Opa, tô dentro. Ô, Jenny, eu tô fugindo, viu, dessa análise de perfil sua. Tô percebendo. Tô percebendo. Ó, tamo de olho aqui. Eu acho que eu que vou marcar aqui, vou te mandar um... Ela vai marcar e vai falar assim, Vai, Liz, tal dia é contigo, hein? Não foge não. Ai, ai. Aí eu, graças a Deus, consegui fazer, entrei, assim que a Jenny foi um anjinho. Gente, vocês duas são um anjinho. Karen, você é muito doce, você é uma pessoa mesmo assim. A gente vê que é de você, né? Isso, assim, você é de você. Você realmente não exime esforços para ajudar as pessoas, né? Eu não, nenhum momento que eu mandei alguma solicitação para você, alguma dúvida, nunca deixei de ser respondida, sempre fui respondida, né? Sempre, claro, ali, respeitando aquele tempo, né? Guardando a ansiedade numa caixinha, né? Sim, Mas são muitos alunos, mas eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. responde sempre com carinho, né? Responde com muita atenção. Tudo que a gente solicita sempre é bem, assim, é bem devolvido. Sempre tem essa resposta pronta. Esse feed de vocês é muito bom, né? O seu curso, a linguagem é muito fácil de entender. Teve coisas que eu estudei na pós-graduação e eu estudei, né? Muito, sabe? A parte toda, lobo frontal, amígdala, neurônio, tudo que você imaginar. Eu estudei muito a fundo. Mas quando eu fui para o método, eu falei, gente, aqui tá uma linguagem tão mais fácil. Tão mais fácil. Por que eles não explicam assim pra gente? Que a gente consegue absorver assim de uma maneira mais eficiente, né? Eu acho que é igual o aprendente quando vai lá na clínica e tá na escola, a gente coloca para ele de uma maneira tão mais fácil que a criança tem um resultado tão mais rápido do que o tempo que ele passa ali na escola. Ele passa um ano na escola e aprende pouco. E se você coloca ali de uma outra maneira para ele, ou se você passa a ter essa percepção do aluno e coloca de uma outra maneira, ele aprende muito mais rápido, né? E o seu método trouxe isso, assim, de uma maneira muito fácil, muito fácil. Você é exigente, né? Em falar nisso, eu tô até um pouco atrasada em algumas coisas, mas você respeita isso também, dá o nosso tempo pra gente poder se organizar, porque você também entende, né? Que não é fácil. Sim. E que cada um de nós também tem o tempo também para ir fazendo e tudo. E não é fazer de qualquer jeito, é fazer, né? É fazer, né? E não fazer de qualquer jeito. E nossa, eu aprendi demais. Todas as mentorias, assim, domingo, às vezes meu marido, meu Deus, mentoria de novo! Mas o meu filho, é porque ele não tá aqui agora, mas se ele tivesse, ele ia vir falar, oi, Kari! Porque... Um beijo pra ele. Vai ficar gravado aqui, ó. Um beijão pra você, hein? Qual é o nome dele? Isaac. Isaac, um beijo pra você, Isaac. Ele assiste comigo, aí quando ele escuta a sua voz, assim, ele fala, é a Karen, ele já sabe. Karen, meu filho, é a Karen. Então, assim, você vê, você entra, né, na nossa família, assim, na nossa casa, né? Não fica só ali naquela plataforma digital. Eu tenho um carinho muito grande por você. É como se você fosse parte, assim, da minha família mesmo. Sou muito grata por tudo que eu aprendi, né? As pessoas à minha volta perceberam toda essa evolução, tanto que eu me tornei sócia, né? Da clínica, de um lugar onde eu trabalhava, que eu trabalhava em 2 clínicas, e uma dessas clínicas me chamou para ser parceira, né? E eu fiquei muito assim, eu fiquei assustada e feliz. Uhum. E agora eu estou no módulo consultório em prática e tá tudo caminhando direitinho ali dentro daquele módulo, em conjunto com a minha realidade, né? O que Que legal. Então, assim, eu tenho
só muito agradecer para você, como eu disse, tudo que você precisar de mim, assim, você pode pedir que eu não vou exibir, Ah, porque tudo que eu tenho ganho hoje tem contribuição de vocês também. A gente tem que reconhecer as pessoas que fazem parte, né, da nossa evolução. E você foi uma dessas pessoas, né? E muitas pessoas, assim, na clínica, essa Karen dá curso para para psicopedagogo, né? Ah, gente, eu não sei, mas eu posso perguntar, que foi aquele dia da mentoria, aham, a gente conversou. conversou, né? E aí é um método exclusivo para neuropsicopedagogo, né? E, infelizmente, quem tiver É. assistindo, infelizmente, não dá. O que eu falo, né? No método eu passo tudo aquilo que eu estudei, eu vivenciei, eu experienciei. E eu sou neuropsicopedagoga, né? Eu não tenho atuação em psicopedagogia, não sou especialista em psicopedagogia. Então, os psicopedagogos, sinto muito, mas ainda não é o momento. Mas a gente tem aí para neuro, claro. Claro, eu até comentei com a Liz, né? Qualquer pessoa se beneficiaria, que trabalha com aprendizagem, se beneficiaria com o conteúdo do método. Mas ele é exclusivo para neuropsicopedagogos e a gente tem uma missão, que é colocar a neuropsicopedagogia em prática. Então, a gente tem esse público-alvo bem setado, né? Esse público que a gente trabalha em cima é para neuropsicopedagogia, até porque é a minha expertise, é aquilo que me motiva. E com muito carinho, assim, eu fico muito gratificada. Acho que gratidão é a palavra, né? Gratidão é aquela palavra que a gente precisa fazer circular, né? Mais. E agradecer. E eu sou muito grata a você por todo o seu carinho desde o começo, todas as mentorias, todas as histórias compartilhadas, todo o crescimento, os choros, os risos, tudo isso faz parte aí da nossa história. E como você falou, né? Às vezes parece que eu sou aí da sua família e você, assim como todas as suas colegas também, são a minha família. São a minha família, são as pessoas que eu acordo todos os dias pensando e que eu vou dormir todos os dias pensando em como trazer algo para melhorar a experiência de vocês, tanto com as aulas, porque eu sempre fui uma pessoa assim como você, muito de hiperfoco, muito de estudar demais, e eu me frustrava muito com estudos online, eu me frustrava demais, porque você não tem um apoio, porque você não tem aquela conversa, aquela oportunidade de você fazer argumentações. A Jennifer falou hoje para mim, a gente estava fazendo um exercício de qualidades de cada uma, né? E ela falou assim: o quê? Você não colocou características? Você não colocou argumentadora? É o que você mais faz o dia inteiro. Você tem argumento para tudo. E assim, no método, eu quis trazer o mais próximo do presencial que a gente consegue ter. Né? Estando aí cada uma num canto do Brasil, do mundo, mas presentes, às vezes, pelo menos algumas vezes no mesmo momento ali, no mesmo espaço de tempo. E isso é muito gratificante para mim. Vocês são parte da minha família, vocês são a minha história. Eu não vou dizer que vocês são parte da minha história, vocês são a minha história, porque tudo, né, é por vocês, para vocês, e para as turmas que virão, e para as turmas que já estão, para todo mundo, e mais, né, para as pessoas que são beneficiadas com o trabalho de vocês. Porque o que mais me gratifica é saber que não é uma coisa que eu vou passar para você e você vai guardar para você. Mas você vai compartilhar com as pessoas ao seu redor, você vai compartilhar com as famílias dos seus aprendentes, você vai compartilhar com os seus aprendentes. E isso para mim é o que me move. Eu sou grata a você por você ter confiado em mim. Por você ter me dado essa oportunidade de ter, né? Que você me deu essa oportunidade, você e a Jenny. Por isso que eu falo assim, ai, até vou chorar. Ai, não chora. Choro. Porque se vocês não tivessem realmente naquele momento concedido, eu não tinha, né, tido essa experiência, né? Esse ganho maravilhoso. É porque a pós, ela é muito superficial, né? A gente sai, a gente tem muita teoria, mas não tem prática. E você, tipo assim, você pega a gente, vamos lá, vamos caminhar junto, né?
você ajuda mesmo, você abraça mesmo, né? Eu me senti muito acolhida. Eu fiz Não. muitos cursos e até na sua comunidade, na própria comunidade mesmo da autoridade, as meninas todas são muito queridas, né? Não tem aquela coisa da rivalidade, é todo mundo um ajudando o outro. Gente, é uma coisa muito linda, assim, é uma experiência fantástica. Coisa que a gente não tá tendo mais muito hoje no mundo, né? Hoje no mundo tá muito assim essa questão da individualidade, da competitividade, ninguém quer ajudar ninguém. Eu tenho informação aqui, mas eu guardo para mim, né? Uhum. Eu não quero que o outro suceda, né? Tenha sucesso, cresça. Eu não quero que o outro evolua. Eu quero, sabe? E no método, ter entrado nesse método abriu várias portas para mim, sabe? Não, assim, nessa questão pessoal, profissional, sabe? Foi muito bom. Cara, Karen, olha, falar assim, muito obrigado, te agradecer, é pouco mesmo. Eu ainda vou marcar uma viagem, vou para Curitiba, só para Oba! Oba, 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 aqui, ó. Tem, dar um assim, abraço assim, ó, em você e na Jenny. a gente estava conversando ontem com uma aluna da turma 1, a Silvia. A Silvia, todo mundo que é autoridade conhece a Silvia. A Silvia, ela foi aluna da minha primeira turma. Eu tenho um carinho imenso por ela, imenso, imenso. Eu falo para ela assim que a gente, o vínculo que a gente criou, talvez por ter sido da primeira turma, né? Enfim, tá mais tempo aí comigo. E assim, a turma delas me ajudou a crescer. E cada turma que vem eu cresço um pouco mais no sentido de entender todo esse universo da tecnologia, do nosso método e tudo mais. E a Silvia tem um carinho muito grande por ela, a gente tem uma ligação muito boa. E, e ela falou para mim, a gente precisa sentar, tomar um café. E ela mora em São Paulo. Aí eu tava contando para ela do instituto. Não sei se vocês já sabem, mas assim, nossos planos aqui, a gente está criando um instituto. A gente quer para o ano que vem ter assim um espaço maior, que a gente possa reunir pessoas para fazer formações presenciais, para fazer, nem que não seja formações, mas para tomar café com as meninas da autoridade, gente. Eu quero um lounge assim de café. Interessa, você vai ter palestras, você vai ter aprendizagem, mas tem café com aprendizagem também. E aí eu falei para ela assim, gente, precisa. Eu preciso reunir com essas meninas, porque cada uma, assim, que eu tenho um carinho tão grande. E você tá super já convocada já para participar. Com certeza, com certeza. Eu vou. Oba! Olha, comprando aí, vendo umas viagens aí para ir para praia. O destino, vou para Curitiba. Opa! Que delícia! Tá vocês aí, agradecer pessoalmente o que vocês fizeram por mim mesmo, que foi uma grande oportunidade, Karen. Parabéns pelo seu serviço. Parabéns pelo que você faz. Parabéns pela pessoa que você é. Jenny, isso se estende a você, tá? Pode deixar. Eu acredito. Ela tá aqui, ó. Ela sempre fica Eu aqui. vou falar assim, tá? Obrigado. Ai, que delícia. Então, assim, vocês mudam mesmo a vida das pessoas. Vocês conseguem transformar a vida das pessoas. E através da minha transformação, eu consigo transformar a vida. Eu nem vou perguntar se você gostou do método, né? Nem vou te perguntar se você gostou do método, se você se arrepende de ter entrado no método. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Como que você está se sentindo hoje, depois que você passou pelo método? Hoje eu tô me sentindo muito mais segura, né? A gente realmente constrói essa personalidade de autoridade, né? Você consegue hoje administrar bem, né? Você consegue ter esses insights de administrar bem, de se não vou assim, não impor de uma maneira ruim, tá? Mas de colocar mesmo no mercado, porque às vezes você começa ali e você fica com aquela coisa assim, não sei se eu vou cobrar. Mas será que esse valor a pessoa vai achar ruim, né? Mas a gente tem que olhar pra gente, né? Falar assim, não, eu estudei, eu sei do que eu tô fazendo, né? Eu não sou um profissional qualquer, né? Então, assim, é construir mesmo, a gente vai construindo essa autoridade, né? E isso também ajuda no tipo de cliente também que você vai captar,
né? Porque a partir do momento que você fica muito ali naquela coisa assim, ai, mas eu não sei, ai, mas eu não posso assim e tal, e você não constrói essa autoridade e repassa isso naquilo que você tá falando, né? Porque você tem que ter segurança também daquilo que você fala, você tem que saber, por isso que você precisa estudar, né? Exato. Entrar, ver todos os vídeos, preencher aqueles formulários, meu Deus, cara! Quando ela fala que eu sou exigente, gente, eu sou exigente porque eu quero que vocês aprendam. Eu já sei. Eu já sei. Eu podia ir lá e só falar o conteúdo, dar uma apostilinha pronta e pronto. Mas não. A aprendizagem, ela é, para ser significativa, ela tem que passar por todo o nosso processo perceptivo, nosso processo atencional, nosso processo mnemônico da memória, nosso processo de resgate de memória. Então, e construção das coisas. Sim, muita Essa é a única parte difícil do método, né? Essa é a parte mais difícil, né? Mas é a parte que prepara para a prática. Sim, sim, é a mais, eu vou falar que é a mais importante. Importante. Assim, é a que mais pesa, porque a partir do momento que você começa a construir, preencher aqueles formulários, aquilo ali também vai reforçando, como você mesma diz, né? Gente, olha, calma, é muito formulário, é muita coisa, mas faz, né? Faz. Não tá aí se capacitando, eu sei o que eu tô fazendo, né? E sabe mesmo, sabe? Eu sei. Esse método tá mais que aprovado. Ah, que ótimo! Então você recomendaria para esse pessoal que está na dúvida se entra, se não entra, se funciona? Gente, não perca tempo, já faz logo a inscrição, porque, né? Olha que a pessoa quase fica fora de tudo isso, né? E quase que não ganha nada. E aí agora? Eu nem ia viver de neuropsicopedagogia, né? Eu ia E hoje você está vivendo do que você está vivendo hoje? de neuropsicopedagogia. Que linda! Que orgulho, que orgulho! Hoje você entende que você precisava de todos aqueles módulos anteriores para chegar com consolidação na avaliação. Mas eu separei um conteúdo, uma coleção de conteúdo para iniciante mesmo, para iniciar o processo. E aí eu já vou liberar nos primeiros módulos, para todo mundo já acalmar o coração e já poder vai acompanhando junto. Então tá lá o módulo de avaliação, acho que tem umas 12 aulas lá. Ai, Liz, que delícia conversar com você, que delícia conversar com você. Então hoje você se considera uma autoridade no NeuroPP? Sim, sim, me considero Karen. Graças a você, sim. Ah, que bom, fico muito Falo feliz. graças à verdade, falo graças a Karen. Ai, Liz, que delícia. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. É sempre um prazer conversar com você, é sempre um prazer estar com você com essa sua energia contagiante, contagiante, é muito gostoso. E com certeza a sua história é inspiração para quantas pessoas que vão conseguir ouvir essa história. Parabéns. Agora vamos fazer um merchan, né, da sua clínica. Onde fica? Como que é o nome? Eu já vi a sua sócia ali mandando, falando com você ali. Ai, ela falou assim, eu vou entrar para te dar um apoio, porque ela tava meio fome hoje, porque ela tá me chamando para fazer uma live e eu tenho vergonha, eu tenho vergonha. Aí eu cheguei lá na clínica e falei, eu vou fazer uma live com a Karen. Ela, com a Karen tu vai fazer, né? Comigo tu não faz. Vai sim! Agora vai, né? Já passou, já fez o test drive. Aí você vai... não faz ela ficar com ciúmes, hein? Não, vai causar intriga aí. Não, vou causar intriga, não. É porque, assim, realmente, né, na nossa última mentoria... Eu conversei com você, eu vi que você falou, ai... Sim. Eu falei, não, tudo bem, tudo bem. Aí eu fiquei mega feliz que você falou que podia fazer. Aí ontem deu tudo errado, era pra ter sido ontem essa nossa live, deu tudo errado aqui de compromisso, de coisa arada, falei, não vou conseguir. Mas deu certo, ó, no tempo certo, no momento certo, olha que delícia. Ó, ela tá com ciúmes, ela tá contando ali. Fica não. Fica não, eu tô incentivando ela a fazer lives. E quero ver muitas lives aí dos jardineiros do cérebro. Os jardineiros, ai, é muito fofo lá. Depois eu vou gravar um vídeo te mostrando. Isso. Faz um tour lá, marca já, que eu já compartilho.
Fica onde? Vamos fazer o merchan aqui, ó, pessoal. Fiquem atentos aí. Jardineiro dos Cérebros, Autoridade NeuroPP, clínica de excepcionais profissionais lá. Fica na 710/910 Sul, né, em Brasília, no Distrito Federal. Brasília, que legal. Eu moro no Valparaíso, né? Eu comecei aqui, nas redondezas do Goiás. Mas eu viajo todos os dias para Brasília, são 40 quilômetros todo dia. 40 para ir, 40 para voltar. Uau! Isso que é mulher de coragem, eu falo, corajosa, corajosa, colocando a neuropsicopedagogia em prática, transformando muitas vidas, uma colecionadora de sorrisos e colecionadora de histórias também, que a gente adora colecionar uma boa de uma bela história. Então, parabéns, parabéns pelo sucesso de vocês, parabéns pela clínica, pelo espaço, Jardineiros do Cérebro. Tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito ainda desse lugar, transformando muitas vidas, né? Transformando muitas pessoas. E não fica com ciúmes, não. Como é que é o nome da sua? Márcia. Márcia, não fica com ciúmes, não, tá bom? Pelo contrário, faça uma live, me convide que eu quero assistir, hein? Quero assistir. Muito legal. E faça um tour lá também. Quero ver o seu espaço prontinho. Quero conhecer, compartilhar para me sentir um pouquinho mais perto aí de vocês. Tá bom. Vou convidar você para participar com a gente. Ah, vou, com certeza. Agora o Instagram dá para pôr até 4 gente aqui. 4 pessoas ao vivo. Uhum. Me chama que eu vou. Com o maior prazer, com o maior orgulho. Um beijão para você. Muito obrigada por vencer, né? Vencer esse obstáculo aí, mais um obstáculo vencido, quebrando barreiras. Não sei se você... Acho que você não era do tempo das nossas jornadas quebrando barreiras, mas a gente está quebrando barreiras o tempo todo. E parabéns aí por mais esse obstáculo vencido e o orgulho que você é uma autoridade NeuroPP, nossa autoridade Rubi, nossa NeuroPP Rubi, colecionadora de sorrisos. Parabéns, parabéns, que orgulho. Um beijão para você, muito obrigada pelo carinho.